Bahia Meio-Dia. Oferecimento Fainor. É hora de mudar. Faça melhor. Faça Fainor. E Sabonete Maran, com elementos naturais que cuidam da sua pele. Boa tarde para você. Agora 12 horas e 1 minuto. 700 mil reais em dinheiro vivo foram apreendidos ontem no ônibus em Vitória da Conquista. Essa grana toda estava numa mala. O homem foi preso e levado para a Polícia Federal. Daqui a pouco, mais detalhes dessa apreensão de dinheiro que chama a atenção de todo mundo. Seja bem-vindo ao nosso jornal, uma segunda-feira cheia de destaques no Bahia Meio-Dia. 42 quilos de cocaína foram apreendidos na BR-116. 2 pessoas foram presas. Hoje é o Dia Nacional do Trânsito. O que a população acha do transporte público em Vitória da Conquista? Tem poucos ônibus, eu acho, pela quantidade de gente. Os destaques estaduais, a tragédia na travessia Mar Grande-Salvador completou um mês. E a turma da Magrela no desafio Mountain Bike de ciclismo de aventura. Um bom início de semana para todo mundo. Obrigado pela audiência aqui no Bahia Meio-Dia. Hoje é o Dia Nacional do Trânsito. Hoje, bem cedo, a gente foi ao terminal da Lauro de Freitas para saber qual a avaliação que as pessoas fazem do transporte público urbano em Vitória da Conquista. São 2 empresas com 171 veículos para atender uma média de 2 milhões de passageiros por mês. Para muita gente, o número de ônibus não dá para atender todo mundo. Terminal de ônibus da Lauro de Freitas, centro de Vitória da Conquista. É por onde passa a maior parte do transporte público municipal. Um por aqui nos horários de pico, esperando ônibus para seguir viagem. Deveria uma quantidade maior da frota. Atrasa às vezes e vem abarrotado de gente. O motorista às vezes tem que abrir a porta do fundo para poder entrar todo mundo. Tem poucos ônibus, eu acho, pela quantidade de gente. Cheio, anda rápido também. Olha, né? O ônibus chega e já está cheio. Se abre, mas entrar no ônibus é a tarefa difícil. Tem gente até na escada. Superlotados, né? E sem qualidade. Pondo suas vidas também em risco. Número insuficiente de ônibus. Pelo que conversamos com o pessoal aqui no terminal da Lauro de Freitas, essa é a principal reclamação. Hoje, Vitória da Conquista tem 171 ônibus distribuídos em 57 linhas, que atendem média 2 milhões de passageiros por mês. O número de ônibus gera reclamações e a estrutura do terminal também. Alexandre é deficiente visual, deu a vida em 2015. Para ele, muitas são as dificuldades aqui. No lugar correto e falando novamente para o deficiente visual, que a solidariedade das pessoas tornaria impossível pegar um ônibus. Todos reclamam. A gente geralmente molha mais quem está aqui do que lá fora. Deveria melhorar também aqui os abrigos. Colocar uma capacidade para a gente estar podendo sentar, pelo menos para esperar os ônibus, mesmo na fachada aqui, que era certo. Eles não têm informações. Alguns estão com a estrutura danificada e com o ônibus não para perto e para o meio do terminal. Uma ônibus aqui, a gente tem que sair atravessando que nem doida para pegar o ônibus da rua. Às vezes eu nem consigo. Eu chego na porta, o motorista fala, não entra mais ninguém. O problema desse terminal é hoje que a população do terminal Lauro de Freitas, para dar conta de tanta gente, de tanta movimentação, um terminal foi feito para ser provisório na década de 1980 hoje. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que a quantidade contratada com as empresas que operam na cidade é suficiente para atender a demanda do município. Falhas no serviço são devido à eficiência do serviço prestado por uma das empresas que já encaminhou problemas operacionais para o setor jurídico do município e que providências sejam tomadas, né, população. Sobre as informações das linhas de ônibus, a Secretaria informou que cheia de fiscalização da Prefeitura, que fica lá no terminal da Lauro de Freitas, possui todos os detalhes e está de comunidade. Sobre o terminal da Lauro de Freitas, a Prefeitura não se manifestou. O corpo de uma mulher foi encontrado perto do lixão de Poções. Segundo a Polícia Militar, o caseiro de uma propriedade que fica perto disse que teria ouvido gritos durante a nada de domingo e horas depois encontrado o corpo com um corte profundo na garganta. A testemunha também teria visto a vítima chegar ao local na garupa de uma moto. O corpo de Elma Santana Bárbara foi levado ao Departamento de Polícia Técnica. Até o momento, ninguém foi preso. 42 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal no posto de Vitória da Conquista ontem de noite. Uma parte da droga estava num carro, a outra num ônibus. 2 pessoas foram presas. A primeira apreensão foi por volta das 10h30 da noite deste domingo. 28 quilos de cocaína estavam escondidos na lateral de uma Saveiro.
Nesse vídeo a gente vê o policial tirando aí os pacotes de droga da lateral do carro. O motorista do carro, esse homem de costas de 44 anos, disse que levava a cocaína de São Paulo para Jequié. A polícia não revelou o nome dele. Vai responder por tráfico e pode pegar até 15 anos de cadeia. A outra apreensão foi pouco depois da meia-noite de hoje, também na BR-116. 14 quilos de cocaína estavam numa mala no ônibus que ia de São Paulo para Salvador. Essa mulher aí de costas, de 31 anos, foi presa e vai responder por tráfico. Pode pegar até 15 anos de prisão. O nome dela não foi divulgado. A mulher disse que a cocaína seria entregue em Salvador. Agora, uma apreensão que todo mundo deu o que falar, foi destaque nacional. Ontem de tarde, foram apreendidos R$700 mil em dinheiro vivo, uma mala que estava no ônibus na BR-116. O ônibus ia de São Paulo para Natal, no Rio Grande do Norte. A Polícia Rodoviária Federal fazia uma operação de rotina quando encontrou no bagageiro do ônibus a mala cheia de notas de R$100 e R$50. Policial destacando ali as notas de 100. Flávio Pereira de Almeida, de 47 anos, foi identificado como o dono da mala. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele disse dinheiro de São Paulo para Recife, Pernambuco, mas não explicou quem é o dono dos R$700 mil, se o dinheiro é dele mesmo ou é de outra pessoa e por que essa dinheirama estava sendo transportada na mala. Flávio Pereira foi ouvido e liberado. Ele vai responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A mala de dinheiro foi levada para a Polícia Federal. Investiga esse caso. Estamos alerta para a prevenção do câncer do intestino, um dos 10 tipos mais comuns do Brasil. E uma das formas de evitar a doença é ter um estilo de vida saudável e uma alimentação equilibrada. Há 6 anos, Lucimeire está curada de um câncer no intestino. Um renascimento depois de muito sofrimento. Eu fiz a cirurgia, fez a biópsia depois e os meus médicos acharam por bem que eu fizesse a quimioterapia. Então eu fiz a quimioterapia durante aí 1 ano. Os sintomas muitas vezes não são levados a sério e podem se complicar. Qualquer paciente tem que procurar, quando tem algum sangramento nas fezes, o especialista para poder investigar. Muitas vezes são problemas que a gente chama orificiais, hemorroides, etc, etc. Mas é interessante investigar um pouquinho mais profundamente para afastar algum outro tipo de patologia, emagrecimento, sensação de massa ou algum método de imagem, tipo ultrassom ou tomografia que mostra uma massa, é importante investigar. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o câncer de intestino é a 5ª causa de morte no Brasil e está entre os 10 tipos de câncer mais comuns do país. Apesar desses dados, segundo esse especialista, é preciso dar uma atenção maior à doença. Por isso surgiu o movimento Setembro Verde, um alerta para cuidar ainda mais da saúde. Pouco se fala do câncer intestino. Ele é bastante frequente e ele é um dos poucos preveníveis. Ele, se você consegue detectar uma fase precoce, que são aqueles pólipos que a gente chama que são uma espécie de verrugas, e pólipo, sobretudo pólipo tipo adenomatoso, e tira esse pólipo, você praticamente zera a possibilidade de ter um paciente de câncer. Exames podem ser feitos a partir dos 50 anos, mas se tiver algum caso na família, a pessoa deve começar essa prevenção bem antes. Incluir alimentos ricos em fibras na alimentação, como frutas, legumes, verduras e cereais integrais, diminuir o consumo de gorduras e a ingestão de álcool, podem ajudar a prevenir o câncer de intestino. Pedro escolhe muito bem os alimentos que leva para casa. Sabe que a alimentação e saúde andam juntas. A alimentação é uma forma de prevenir diversas doenças no nosso organismo, dentre elas o câncer de intestino. Nátila já teve casos de câncer na família. Alimentação, ela, é coisa séria. Todo essa preocupação alimentar bem, né, nossos filhos, já ter essa educação para eles, no que se alimentar, também na escola que eles estudam, eles se preocupam muito com a alimentação das crianças. Para Lucimeire, a alimentação agora é questão de vida saudável. Eliminei totalmente assim, refrigerante da minha vida. Tirei muito a carne vermelha, tirei também muito doce, que eu comia, gostava, industrializados, né? Sorvete, essas coisas eu já evito bastante.
É isso aí, a gente é o que a gente come, não é? Fim de semana foi de temperaturas baixas e chuva em cidades da região. Em Vitória da Conquista teve garoa ontem no início da noite. Nem parece que a primavera chegou. Hoje o sol amanheceu brilhando forte. A gente vai ver como é que está o tempo agora. Primeiro, nós vamos mostrar o tempo. Nós estamos ali na BR-116, no trecho do posto da Polícia Rodoviária Federal. Ao fundo a gente vê o bairro Pedrinhas. Lá em cima, o Cristo de Mário Cravo. Agora que a gente percebe aí o movimento na estrada bastante intenso. Uma das rodovias mais movimentadas do país. Falando do tempo, nesse trecho da cidade está completamente fechado, mas aí quando a imagem vai sendo aberta, a gente vê que em outros trechos tem sol na Vitória da Conquista. Vamos ver a imagem lá de cima agora? Olha aí o que eu disse, né? Em trechos tem sol, a temperatura média neste momento é de 20 graus. Vamos ver a previsão aí do mapa. Pancadas de chuva em Itajibá no final da tarde desta segunda-feira. Os termômetros marcam a mínima de 18 graus e a máxima de 26. Já do outro lado da região, em Uiú, dia quente sem chuva. Menor temperatura de 20 graus. A segunda-feira segue com sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva em Vitória da Conquista. A mínima no início da manhã foi de 15 graus, à noite deve voltar a 15 também. E agora de tarde a máxima chega a 27. Amanhã tem previsão de chuva a qualquer momento e as temperaturas de primavera seguem amenas. 16 e 26 graus é a variação. Na quarta-feira, muitas nuvens com curtas aberturas de sol e com chuva de vez em quando. Mínima de 16 e máxima de 25 graus. Futebol, ontem teve disputa dos dois times de Vitória da Conquista pelo Campeonato Baiano Feminino. O Conquista Futebol Clube foi goleado pelo Juventude por 6-0. O Conquista volta a campo no próximo sábado contra o Jequié, às 3 da tarde, no estádio Edivaldo Flores, em Vitória da Conquista. Já o Juventude volta a jogar no domingo, dia 8 de outubro, também contra o Jequié, no estádio Edivaldo Flores. O domingo foi de aventura sobre 2 rodas em Vitória da Conquista. A galera do pedal participou do desafio mountain bike de ciclismo de aventura. A prova valeu pontos para os rankings estadual e nacional. No caminho, a turma enfrentou muitos obstáculos, mas teve também adrenalina e deu para admirar a paisagem. Domingo, 7h30 da manhã, céu nublado, 15 graus. Quando muita gente está dormindo, esse pessoal está se preparando para mais um desafio de mountain bike, ciclismo de aventura. Paula é atleta de elite. Foi campeã do último desafio Falangos de mountain bike. O percurso é o profissional, de 80 quilômetros. O seu maior desafio agora é defender o título. Vou tentar defender o título, são 80 quilômetros, 2.000 de altimetria. O percurso é bem desafiador, técnico. É uma verdadeira superação. São mais de 500 atletas entre profissionais e amadores, de várias partes do Brasil, competindo em 3 categorias, 80, 50 e 30 quilômetros. O 8º desafio Calangos Biker é uma competição que já faz parte do calendário esportivo da região. Temos de atletas a partir de 9 anos, a atletas de 60, mais de 60, temos atletas PNE, portadores de necessidades especiais. Os conquistenses têm seu destaque na competição. Franklin é um deles. O tricampeão brasileiro de pista agora se arrisca no mountain bike. Dá uma diversificada, se divertir também, voltando para o mountain bike, aí onde eu comecei, aqui em Vitória da Conquista. A trilha é um espetáculo à parte, mas a mesma paisagem que enche os olhos preocupa os atletas. Tem que estar muito bem preparado para fazer esse percurso. As pessoas que estão aqui treinam todos os dias, e mesmo assim, durante o percurso você sente muita dificuldade. E por falar em trilha, são muitos obstáculos. Subidas, descidas, pedras pelo caminho e muita dificuldade. Os atletas às vezes pedem menos, descem da bike e seguem andando. Mas desistir, jamais. Não é, Thiago? É importante concluir. Importa como? A gente empurra, mas não finge. Essa subida aqui é uma das mais cansativas do percurso. E os atletas das 3 modalidades têm que passar obrigatoriamente por aqui para conseguir cumprir a prova. A competição conta pontos para o ranking nacional e estadual. Para rever os nossos telejornais, você acessa g1.com.br/Bahia. A seguir nos destaques estaduais, a tragédia na travessia Mar Grande Salvador completou 1 mês. A gente tem reportagem e informações sobre essa tragédia. 12h17, o intervalo é rapidinho, o nosso jornal volta já.